formación de la cara, de todo el complexo crânio-mandibular. Devido a este tipo de formação de biologia, podemos usar estes aparatos. Entonces, las definiciones de crecimiento, desarrollo, diferenciación, maturación y deslocamiento, tenemos que tener esto en mente para poder saber cómo utilizar de forma segura todos los aparatos de esta manera. Entonces, seria o crescimento quantitativo, desenvolvimento qualitativo, a diferenciação, o deslocamento e a maturação destes. Então, seguindo estes mecanismos, podemos saber por que podemos utilizar estes tipos de aparato. Isto só é possível utilizar a expansão, utilizando quadrilha extrusion, porque a biologia óssea nos permite isto, certo? Porque toda vez que temos tração, temos a posição. Toda vez que temos pressão, teremos reabsorção óssea. Então, com isto, podemos cambiar os campos de crescimento e fazer uma remodelação da nossa arcada superior como um todo, usando a patologia dos quadríceps de Wilson. Então, uma figura que nos mostra o desenvolvimento do crescimento craniofacial, sim, é mandibular. É uma figura de Sato que nos mostra toda a complexidade de como crescem os pacientes quando têm um paciente classe 3 e pacientes classe 2, a maneira que todos os ossos intrínsecos do sistema mastigatório têm o seu crescimento e desenvolvimento, sim? Então, se temos um crescimento normal, temos uma alta adaptabilidade do sistema crânio-mandibular. Com este sistema, muito fácil de se adaptar às nossas forças, podemos cambiar a maneira que está crescendo o nosso paciente. Porque, muitas vezes, se nosso paciente não tem um aleitamento natural, né, tem muitos problemas, né? Não desenvolve uma alimentação infantil e tem um aspecto fisiológico e psicológico que serão afetados. Com isso, podemos ter mordidas cruzadas, mordidas abertas, temos pouco estímulo de crescimento mandibular. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento normal crâniofacial. Se temos um desenvolvimento normal, teremos espaços, uma mandíbula muito tranquila, e teremos uma troca, uma dentição descida e depois uma dentição permanente muito tranquila. Pero se algo de mal acontece durante esse desenvolvimento, aqui temos várias teorias sobre a etiologia das maloclusões. A que mais me gusta é a matriz funcional desenvolvida por Moss, sim? Porque efeitos deletérios durante o crescimento, agindo sobre os tecidos, vão ocasionar problemas, sim? Que tipos? Então, se temos uma mamadeira, chupeta, sucções digitais, podemos uma deglutição atípica, podemos ter vários problemas desencadeados, gerando muitos efeitos no nosso paciente. Na vida moderna, as mulheres, principalmente, não têm mais tanto tempo para cuidar de los niños. Então, temos muitos problemas que levam a hábitos deletérios que vão buscar nas maloclusões. Então, as mamadeiras com bicos dos mais variados, bicos que não é mal, esse tipo estão muito mal para nossos pacientes. Então, muitas vezes tem pequenas perfurações para o leite, o ninho fazer um esforço para mamar, muitas vezes se quitam, se furam, se aumenta os furos e não se tem bom. O ninho está mamando, está sobrando leite porque não consegue deglutir todo o que está saindo da mamadeira. Então, isso tem consequências, tem um crescimento e desenvolvimento insuficiente do sistema mastigatório. Alta incidência de maloclusões com discrepância dos dentes em relação às bases ósseas. Podemos ter protusão dentária superior. Temos uma anulação da excitação da articulação temporomandibular, porque o ninho que suga não está fazendo o movimento correto de ordenha, quando está fazendo o aleitamento natural. Esse tipo de desordens
podemos provocar algumas impacções dentárias, porque não tem nem espaço para todos. Não se vai desenvolver o desenvolvimento da maxila será deficiente. Se faltar estímulo anterior-posterior para esta mandíbula se desenvolver, teremos modelos de deglutição anormal. Muitos teremos regurgitação, derramamento de leite durante, porque o niño não se consegue deglutir todo o leite que sai da mamadeira. Isto pode lhe causar uma desarmonia entre a parte respiratória, sucção e deglutição. E muitas vezes os niños têm uma propensão para a respiração bucal. Mira, alguns modelos destas chupetas, aqui em Brasília, Ronaldo. Então, a deglutição atípica será um problema muito sério, porque você tem uma pressão anterior, projetando a dentição superior para adelante e forçando a rotação horária da mandíbula, se retroposicionando. Isso é muito deletério para nossos pacientes. Isso é uma outra maneira de sucção digital muito interessante. Essa é uma sucção digital clássica, sim. Quais as consequências destes hábitos deletérios? Na mordedura aberta anterior, na mordedura aberta posterior, dependendo de como ser a sucção. Uma malformação do sistema respiratório na parte nasal, o palato ogival, maloclusão dental, apinhamentos, muitas vezes diastemas, pero estes diastemas são pela projeção anterior dos dentes superiores. Retroposicionamento da mandíbula e mordedura cruzada, muitas vezes posterior e algumas vezes anterior. Bom, bueno, la mordida abierta anterior, clássica, sim, la mordida cruzada, acá, ou muitas vezes temos uma mordida de topo e a mandíbula se posiciona de dos lados para se acomodar. Então, acá está cruzado, acá não, sim? Tem um desvio desta linha média muitas vezes. Acá, uma mordida clássica, total, com cruzamento anterior e lateral. Então, o colapso nasal, muitas vezes, não se passa ar por esto. Apenas uma narina está liberada para ter a respiração. É muito complicado isto. O paciente vai desenvolver uma respiração oral. A projeção dos incisivos, o retroposicionamento da mandíbula vão gerar overjet, muitas vezes. Uma palato ogival, sim. E posteriormente, quando se quita os dedos, se tem uma deglutição atípica. Os niños começam a posicionar mal a língua. Então, temos que tratar tempranamente. Quanto mais temprano conseguiremos tratar esses casos, esses problemas, poderemos ter um pouco mais de sucesso nos nossos tratamentos. Os resultados serão melhores. Então, aqui está o mestre, o Ricketts, que se criou o Quadilix, e o professor Wilson, que desenvolveu o sistema de encaixe 3D, que nós gostamos muito. Aqui algumas fotos de congressos. Acá tem um curso que fui a YC em Chicago em 2012. Este é o professor coordenador da faculdade da Universidade de Chicago, de Illinois. É o professor Buddy Gusnotto, e tem uma frase muito interessante que diz que não necessita de gênios, mas ele que pessoas que querem ser criativas, educadas e querem trabalhar muito, sim? Então, estava lá como em 2012, estive em Chicago para uma palestra e pude retornar posteriormente para dar uma palestra em 2017 com o professor Flávio e o professor Nelson Opperman, Flávio Sanchez. Hoje, o professor Flávio Sanchez é o professor residente em Chicago, sim? Pero neste dia estamos juntos falando sobre as novas fronteiras da bioprogressiva, num curso avançado para o mestrado dentro da Faculdade de Chicago. Então, podemos
né, dentro desse novo conceito que temos de la bioprogressiva, a realidade que nós vemos, interpretamos, depende das nossas experiências passadas. Então, muitas vezes, comecei a usar os quadrílegs soldados, manufaturados. Sim. Então, perdão. Então, temos que estudar sempre, e sempre primeiro simular, porque isto pode acontecer acá, pero não é bueno se acontecer isto em nossos pacientes, sim. O tipo é melhor do que ter acontecer isto em nossos pacientes. Então, sempre vamos seguir os princípios da terapia progressiva para poder termos êxitos nos nossos tratamentos. Sempre tratamos primeiro transversal, correto? Então, abordagem transversal, la PA. Qual aparato que nos gusta para tratar os pacientes que têm um problema transversal? Sim, a aparatologia que me gusta, a primeira escolha para nós outros são os quadrílegs. Sim, primeiramente usamos, como abri anteriormente, usamos estes que eram feitos, manufaturados por mim mesmo. Então, tem que fazer a seleção de banda, se confeccionar os quadrílegs, fazer a abordagem de transferência, toda uma parte laboratorial para ter isto. Pero, como em 2008, conheci toda a linha 3D do professor Wilson e não usei mais nada manufaturado, sim pré-fabricados. E é fantástico, é muito simples, tem muitos aparatos, a aparatologia é muito grande, os aparatos que tem, como barra, cristalizadores, sim, todos estes usam o mesmo sistema de encaixe. ¿Sí? Tem um sistema de encaixe de 2 postes verticais em tubos linguales. E é fantástico. Tienes barra, transpalatinas, multi-action, quadrílegs, bimétricos e arco lingual. Me gusta muito os quadrílegs. Sí. Então, está acá, seleciona, tem um tubo vertical, tem uma seleção de bandas, tem que soldar isto na partição lingual, e tem um encaixe vertical. É muito, 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 muito bom isso. Me gusta muito este sistema. Sim, é uma pequena. Sim. Então, o quadrílegs da linha 3D de Wilson, ele é constituído totalmente em Eudiloy Blue. É fantástico isto, não é aço, é stainless, sim, Eudiloy, sim. E tem duas porções. A porção anterior por 0,29 polegada e a porção posterior, um pouco mais calibrosa, 0,38 de polegada, sim. Então, vocês podem trabalhar com muita segurança com este aparato, porque é muito flexível, é muito tranquilo, é muito soft a força que é aplicada pelo fio Eudiloy Blue, sim? E não se rompem. Aqui temos os tamanhos de la Roque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sim? Vou, sinceramente, para nós outros, não me gusta, o que eu uso mais no consultório é o número 4, 5 e 6. Quase todos os pacientes que tenho usam apenas os últimos 4 tamanhos, número 4, 5 e 6. Sim? É muito fácil de colocar, porque é um tubo vertical. Então, toda vez que o paciente está mordendo, está batendo a dentadura, o aparelho está forçando para se encaixar. Então, você pode fazer uma expansão, uma alternativa, porque é bueno porque se pode remover, quitar, para poder ativar e ter uma quantificação de força que está aplicando. Então, tem uma expansão molar bilateral, arcada superior, rotação e torque, torsión e inclinação molar, expansão canina e premolar seletiva, ideal para correção de mordidas cruzadas em odontologia pediátrica. E, pero também me uso muito estes aparatos em pacientes adultos. Então, quais as movimentações que podemos fazer com os molares? Podemos expandir, rotação, torque e inclinar os molares para onde quer. Por isso, a linha 3D, onde podemos controlar os molares em nas 3 dimensões: expansão, inclinação e torque. Sim?
E na parte anterior também temos um efeito, como chamamos de expansão, um efeito varredura, sim? E como estes são muito grandes, os braços anteriores, muitas vezes necessitam de uma grade para impedir o posicionamento da sucção digital ou a deglutição atípica, e com os mesmos braços já confeccionam a grade anterior, sim? Uma barreira anterior para a língua não poder ir adiante. Estas outras movimentações que estão acá, expansões da sutura esquelética ou expansões dentárias uniobilaterais. Expansões esqueléticas com este aparato, os ninhos têm que ser muito jovens, muito pequenos, como 3, 4 anos no máximo, para poder ter uma expansão na parte de sutura esquelética. Senão, após isto, como 10, 11, 12 anos, só vai ter um desenvolvimento alveolar, sim? Então, no começo é muito difícil para quem não conhece, tem um pouco de trabalho para adaptar os quadríceps. Então, tem um sistema de transferência, se queres, para muitas vezes delegar a instalação, que se pode moldar os ninhos, fazer isto, colocar este sistema, fazer uma moldagem, sim? Transferimos os tubos para cá, e depois se põe o gesso, e ter o tubo no modelo de gesso para poder adaptar, pré-adaptar o aparato na clínica. Quando você faz isto com uma assistente, algo disto, pero não creio que usei como uma ou duas vezes no máximo. Depois disso, todo momento faço diretamente na boca, não uso mais este tipo de transferência. Com o tempo, porque o aparato é muito flexível, é muito fácil de adaptar diretamente na boca dos pacientes, dos nossos pacientes. Então, a linha 3D de Wilson, se pode fazer um tratamento tanto precoce em ninhos, tratar adolescentes e também tratar adultos. Pero em ninhos se pode ter uma expansão esquelética. Em adolescentes e adultos teremos uma expansão a nível alveolar, sim? Então, cá está, aqui tem um convencional e que não pré-fabricado de Wilson. Um minuto, por favor. Então, muitas vezes temos que necessitamos de expansão. Mira, quando estamos acá, temos que pôr os aparatos para fazer a ativação intraoral. Quando você tem um pouco de experiência, é muito simples. Pegar um alicate, sim, na pinça, tridente, e ativar intraoralmente este tipo de aparato convencional. Pero, quando estamos iniciando ou quando estamos na clínica ensinando nossos alunos, temos muita dificuldade para ensinar isto. E com este tipo de encarre é muito tranquilo, porque você pode quitar, ativar extraoral e, posteriormente, encarrar novamente. É muito simples para quantificar a força que queres. Aqui queremos fazer uma rotação molar ou queremos expandir. Acá temos um efeito varredura, fazer uma expansão completa. Então, vamos adaptando todo o braço anterior para ter a varredura anterior. Então, é muito simples para trabalhar com isto. Me gusta muito. Então, quais são as grandes diferenças em convencional? Convencional, temos uma fase laboratorial, nesse modelado para transferência. Muitas vezes é feito em stainless steel e as ativações têm que ser intraorais, ou tem que quitar as bandas, ativar e novamente cimentar. A dificuldade para quantificar as forças, principalmente para quando estamos ensinando os alunos na universidade. Com a linha pré-fabricada, é muito tranquilo, porque então não necessita, é diretamente na clínica, colocamos, adaptamos isto. Não necessitamos, se queres, pode fazer a moldagem de transferência, pero não faço. Vamos diretamente, se adaptamos na boca de nosso paciente. É feito em Geloy Blue, é um filme muito maleável, muito bueno, me gusta muito isto. As ativações podem ser extraorales e é muito fácil assim quantificar as forças aplicadas.
Tendo un control muy tranquilo de esto. Entonces, y en esto se aplican las activaciones intraorales con las pinzas Trident. Tienes apenas expansión, ¿sí? En un poco de inclinación molar. Aquí tenemos expansión, inclinación, rotación mandibular y también podemos controlar torque, porque los encajes son verticales con dos tubos que se puede controlar toda fuerza de torque. Mira. Sobre las expansiones, totalmente sabemos que la expansión precoce es muy más confiable y muy más estable do que la expansión tardía en pacientes adultos. Pero entre no expandir tardíamente o no expandir, mejor expandir mesmo que ser tardíamente. ¿Y cómo podemos cuantificar muy tranquilamente la fuerza? Es muy tranquilo expandir mesmo tardíamente con los quadríceps do sistema 3D de encaixe de Wilson. Aqui algumas publicações, alguns artigos, que 20 em 85 eu falava que 80% dos casos necessitam de expansão. Hoje o professor Sato confirmou isto para nós outros. Langlade também, Langlade também observou que isto e 50% dos pacientes ortodônticos trazem mordida má. E disto, 80% dos que têm mordida cruzada, o problema está superior na maxila. Então, aqui é muito simples, colocamos separadores, sim, na sequência muito rápida, só para saber como podemos fazer a instalação disto. Temos a montagem, sim, eleição das bandas, sim, seleção das bandas, medimos as alturas, sim. Entonces, mira, es muy importante que cuando for soldar la banda, lo tubo de Wilson en la banda tiene que ser muy central entre las cúspides y ser o más gengival posible, ¿sí? Mira acá, tiene que ser o más gengival posible. ¿Por qué esto? Porque cuando está encajar lo aparato acá, no tiene la interferencia oclusal. Porque se o paciente está mordendo, tendo interferência oclusal, prematuridade oclusal no aparato, não é bueno, ¿sí? Pode estar dolorido, o paciente ter dolor, ¿sí? Então, se por o mais cervical e quando estar acá, o mais gengival possível, ¿sí? Para não ter interferência oclusal. Então, acá, ¿sí? Bem centralizado em las cúspides, para poder fazer a volta molar, controlar melhor a volta molar, ¿sí? Como disse anteriormente, o tubo ser lingual o mais gengival possível, sem estar em contato com a gengiva, para não ter interferências oclusais. Iniciamos, primeiramente, com instalação passiva em nossos pacientes. Então, se encarramos de um lado o aparato e vemos onde está o outro, e vamos acertando isto até que está passivo. Quando está encaixado de um lado, o outro está quase listo, ¿sí? Mira, igual, ok. Primeiramente, colocamos isto passivo para nossos pacientes. E agora vamos falar um pouquinho das ativações possíveis, ¿sí? E giro molar, que é a volta molar, expansão e torque, torsión. São as ativações que é possível em nosso quadríceps, ¿sí? Vamos à volta molar. ¿Sí? Muitas vezes temos um paciente que está em classe 2, ¿sí? Porque está o molar está meio uma volta mesial. Então, quando se ativa a expansão, se pode ativar primeiramente a volta molar, tem que afastar os braços anteriores dos pré-molares da região anterior, sim, e ativar este tipo. Quando coloco em um dos lados, o encaje do molar está em segundo molar praticamente. Então, quando se encaixar acá, este molar vai sofrer uma volta molar para distal. E, consequentemente, o outro é o mesmo. ¿Sí? Então, terá um giro, uma volta molar bilateral.
Mira, tiene que estar afastado los brazos anteriores para poder esto ocurrir. Mira acá, antes y después de la activación, ¿sí? Ahora tenemos molares paralelos. Con esto, muchas veces, las clase 2 de media cúspide ya están listas. Porque cuando giramos a volta molar, la cúspide es como si estuviéramos una distalización molar. Mira cómo está mesial, acá más distal. Pequeños espacios muchas veces se abren en los pacientes pelo giro molar. ¿Sí? Agora estão paralelos. Quando se passar um arco, muitas vezes, isso é muito bueno para usar, quem gusta usar em mecânica de arco contínuo, straight wear, porque agora se pode passar um arco na Itai de memória K, e todo se vai estar listo, sim, porque tem espaços, e tem os molares muito bem posicionados, e se pode usar agora o quadríceps como ancoragem. Primeiramente, se nivela os casos 0,12, 0,14, como 0,16. Quando está no 0,16 por 16, algo um pouco mais espesso, você pode quitar no quadríceps, porque já está estável os molares. E como 2, 3 meses depois da movimentação, você pode quitar. E não necessita quitar a banda nada, solamente que se quita o aparato e você pode terminar o tratamento deste paciente. É muito fantástico esse tipo de encaixe, é muito tranquilo. Então, claro, se queres passar um arco contínuo, sim, mira a diferença do giro molar, os espaços que se criam. Em los pacientes é muito parecido com isto, é muito igual que se ocorre. Sim? Aqui agora, para morrer, quanto posso ativar de expansão? Em ninhos, quando se coloca em um dos lados, o lado oposto está como no meio da cúspide, ¿sí? En niños es tranquilo. Si quieres, en pacientes se necesita una expansión esquelética en pacientes de 3, 4 años, tiene que colocar una vestibular, ¿sí? Pero en nosotros, la activación alveolar, de la expansión alveolar, siempre colocar en media cúspide, ¿sí? Acá en media coroa clínica, ¿ok? Sí, entonces aquí cuando quiere expandir bilateralmente, se puede hacer esto. Muchas veces, si tem un lado que ya está bueno, se puede ancorar y solamente trabajar el lado opuesto, ¿sí? Entonces, esto es posible también, ¿sí? Y con los brazos anteriores, se también puede hacer pequeños ajustes para ya, mira acá como estaban, el apiñamiento, los laterales incisivos, y acá, como já está mejor posicionados, ¿sí? Se pode já acertando todo esto. É muito tranquilo, muito fácil de executar esto. Antes y después, sí, sí. Me gusta mucho en la clínica, en la universidad, soy yo que doy toda la parte laboratorial para nuestros alumnos, sí. Y también fico en la clínica ortodôntica. Entonces acá. ¿Y cómo se hace la activación de torque? Muchas veces, cuando se hace la expansión, se tiene una inclinación vestibular da coroa dos molares, ¿sí? Esto muchas veces acontece cuando tiene un cavielix no prefabricados así, convencionales. Pero como tenemos dos postes verticales, podemos torquear estos. Entonces, mira, cuando estoy acá encajado a este lado está longe do encaixe de molar. Quando fazendo uma força para encaixar isto, o molar sofrerá um torque vestibular de raiz com linguar de coroa, ¿sí? Se fará uma rotação nesse sentido. Então, a inclinação que esto foi promovida, se pode controlar a inclinação da expansão da coroa clínica do molar com a ativação de torque, ¿sí? Se pode fazer isto de forma bilateral. Então, a versatilidade do quadríceps da linha 3 é muito grande. Você pode tratar temprano, você pode tratar adulto, você pode tratar a mordida cruzada anterior e posterior. Com os braços, muitas vezes anterior, você pode aplicar forças nos incisivos para se
acertar uma mordida cruzada anterior, se pode muitas vezes com o giro molar se corrigir a classe 2 de meia cúspide. Podemos usar os braços anteriores para fazer pequenas grades para se corrigir a mordida aberta? Sim. E também, aqui em um capítulo muito interessante, que seria um capítulo para uma aula para mais de 2 horas, para fazer o controle de plano cruzado também utilizando o quadríceps. Pero isto é um pouco mais complicado, não é muito simples, ¿sí? Então, mira as ativações que temos, como falei anteriormente, para se quero ativar uma vestibularização de incisivos, ¿sí? Aqui quero apenas o giro molar de um dos lados, porque este molar para mim já estava bueno, e isto precisava, a volta molar deste estava necessitando mais. Aqui na grade, confeccionada com os braços anteriores, ¿sí? E aqui quando eu quero a volta molar bilateral, ¿sí? É muito tranquilo, é muito versátil. Então, seguindo os princípios da moderna bioprogressiva, mostraremos alguns tratamentos usando o quadríceps, sempre lembrando que, primeiramente, fazemos o tratamento transversal, e nos gusta muito a utilização do aparato quadríceps. Então, tratamento precoce da atresia maxilar, em um caso clínico, onde será o quadríceps será ancorado em segundos molares descidos. Mira, então, tem uma linha com uma mordida cruzada praticamente total, ¿sí? Então, se foi colocado, mira, então, este aparato está ancorado em segundos molares descidos, mira, ¿sí? Todos a adaptação do braço anterior para a correção da erupção dos incisivos num lugar melhor do que estava anteriormente. Aqui estamos, já conseguimos descruzar a mordida, está tendo a troca dos incisivos. Mira como é importante tomar a foto dos casos, porque deste lado está bueno, pero acá tem um toque, acá, del canino descida, e a mordida está um pouco aberta. Mira, então, ativamos um pouco mais os braços anteriores no canino descido, melhoramos a expansão e agora está totalmente listo. Mira, muito lindo, não? O tratamento todo feito com apenas duas bandas em um aparato, um quadríceps. E apenas, agora temos antes um quadríceps. E acá temos 10 anos após tratamento e não foi usada nenhuma contenção, nenhum retentor, nada. A paciente não quis, não se usou nada. Sim? Estamos acá, como 10 anos pós-tratamento, é muito estável quando se faz uma expansão precoce, um tratamento temprano é muito estável. Sim? Aqui temos 10 anos depois. Então, um outro tratamento, também precoce, pero um caso um pouco mais complexo, onde vamos usar o quadríceps, também no segundo molar descidos, pero temos que fazer uma mecânica de brackets 4x2. Vámonos. Mira, temos uma linha, uma muito atrésica, não tem espaço para o lateral. Sim, está retido. Então, as fotos, mordida cruzada. Uma teleradiografia, plano cruzado. Ok. Um pouco de problema respiratório. Sim, mira cá. Sim, pouco. Então, perdão de las fotos. Pero temos acá dos molares, segundos molares descidos. A aparatologia de Wilson instalada. Sim. Depois da expansão, da correção da mordida cruzada, como temos um lateral mal, um giro vertido, necessitamos como 4 brackets para corrigir
Listo. Y después quitamos todo el aparato y aguardamos la troca de dentición. ¿Sí? Es una niña muy linda, ¿no? Sí, muy tranquilo, no tiene más nada. Mira, me gusta mucho tratar precoce, ¿no? Entonces, tiene un tratamiento un poco más complejo. Mira la niña, tiene una clase 3, ¿sí? Y esto, mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior. Neste tratamento, colocamos um quadríceps em segundo molar descido e também um aparato ortopédico. Muitos vão me perguntar por que não usar a máscara facial, porque a minha não disse que não usaria. E os papás e as mamás não me ajudavam em nada. Então, tive que criar algo diferente, porque queria tirar aquela mordida cruzada anterior e dar propriocepção anterior nos incisivos, uma propriocepção normal. Então, fizemos uma expansão, aqui nas medidas, na classe 3, perdão, na classe 3, menos o incisivo inferior já estava reto inclinado, pero necesitamos cambiar esto é mal. A propriocepção da mordida cruzada é muito perigosa. Temos que quitar esto muy rápido. Entonces, está acá los modelos, la mordida cruzada. Mira, uma mordida cruzada praticamente total. Entonces, entramos com quadríceps nos segundos molares descidos em um aparato de acrílico com um plano inclinado anterior para reposicionar a mordida. Mira, acá estão os novos modelos. Já está quase resolvido a mordida cruzada. Isto com 4 brácteas, fazendo um 4-12 inferior. E agora temos isto. Sí, não está bueno, tem que expandir mais. Agora está cambiando a troca da dentição. É uma linha muito difícil porque se quebra, se quita tudo. Todo momento está quebrando a aparatologia, os aparatos ortodônticos. Então, pero isto é melhor. Mesmo acá tendo um pouco de mordida cruzada, aqui mordida cruzada posterior, pero quando a mordida não está mais cruzada anterior, temos uma propriocepção anterior, a classe 3 está um pouco controlada com este tipo de propriocepção anterior. Temos a classe 3 um pouco controlada, temos que tratar. Pero aqui na aula de hoje não estamos falando de tratar classe 3, mas sim a versatilidade do aparato. Então, entramos com a patologia de Wilson, juntamente com o aparato ortopédico, e depois seguramos com apenas 4 brácteas inferiores, uma mecânica de 4-2. ¿Sí? Agora vamos montar a aparatologia, arcos utilitários, elásticos de classe 3 curtos, e vamos controlar este plano inclinado, este plano oclusal, tentar deixar-o inclinado para segurar a correção da classe 3. Bueno, entonces, temos como um tratamento de lateresia maxilar. Agora sim, vamos começar a tratar em primeiro molar permanente, da dentição permanente. Sim, um pouco mais adelante, mira, uma linha também, pero tinha uma mordida cruzada lateral, até incisivo lateral muito grande. Esto tinha um desvio de linha média muito pronunciado. Então, muitas vezes em clínica, na linha destas, começamos a pensar em muito como tratar, temos que desocluir por causa do lateral, muitas vezes tem pessoas que le gustam colocar batentes aqui para desocluir, para poder descruzar a mordida. Sí, es bueno, pero para mí vamos bandar los molares, colocar na patologia de Wilson, um quadríceps solamente, e vamos tratar. Mira la documentação, acá está o aparelho escolhido. 6 meses de la aparatologia de Wilson,
E depois 4 brackets para se corrigir um pouco melhor a inclinação dos incisivos. Aqui já quitou o aparato, agora vamos aguardar a troca da dentição, sim? Classe 1, classe 1, está trocando, o premolar já não está mais cruzado, já fez a troca do molar decidido para o premolar permanente, e já estamos controlando, sim? Mira, um momento, perdão, 6 meses. Então, com um aparato, mas 4 brackets, está corrigido o tratamento. É muito tranquilo, muito versátil. Me gusta muito fazer isto, porque tínhamos uma linha muito complicada. A estética estava preocupando, estava começando a ter problemas articulares, porque a mordida cruzada é muito grande. Solamente mastigava de um lado cruzado, com o lateral cruzado anterior. Estava dando um problema muito sério. E conseguimos interceptar muito simples, com 2 bandas, uma expansão em 4 brackets. E depois que trocar todos a dentição permanente, podemos quitar todo, está listo. Vámonos. Mais um caso, tratamento de atresia. Aqui agora vamos falar um pouco com mordida aberta. Sim, uso muito os casos para expandir e muitas vezes para tratar as mordidas abertas. Sim, então, primeiro vamos tratar transversal e posteriormente o vertical. Pero aqui está na linha, uma mordida aberta, muito grande, sim, mordida cruzada, bilateral, sim. Muitas vezes isto pode assustar os iniciantes da mecânica ortodôntica, sim. Quando vê isto, você pode se surpreender, pero é um caso muito simples, porque se remover o que está causando tudo isto, você pode acertar isto muito simples. Então, é um caso um pouco complexo, porque na sucção digital, temos que quitar a sucção digital, sim? Aqui está, onde está? Como vamos tratar isto? Muitos aparatos? Não, apenas um Quadrilex e uma mecânica 4x2. Mira, como 7, 8 meses, Quadrilex para remover o hábito, sim. Expansão, giro molar, classe 1, expansão, giro molar, classe 1. Aqui está melhor o posicionamento, o contato 14. Aqui tem um pouco de hipoplasia de Smart na cúspide e não se encaixou muito bem, pero ainda estamos em tratamento, esta minha. Mira, minha média está buena, 4 brackets, sim. Creo que não tem mais, isto é um bracket de la Roque que se chamava Integra, é muito baixo, muito difícil para trabalhar quando necessita amarrar algo mais. Não tem espaço, apenas espaço para a ligadura, sim. Pero para os dias muito confortáveis, sim. Então, está acá, teníamos um caso muito grande de mordida aberta. Outro caso muito similar a esto, mordida aberta com mordida cruzada, sim. Mira, aqui temos uma mordida cruzada com a mandíbula para a direita, certo? Então, programamos. Qual a mecânica utilizada? Vamos usar o Quadrilex, uma mecânica 4x2. Aqui está. Expansão, estamos ainda expandindo um pouco, colocamos um fio Nitinol 16x16 acá para acelerar a mordida. Então, acá tem uma mordida cruzada para a direita, com desvio de linha média mandibular para a direita. Depois da correção, tem uma linha média desviada para a esquerda. Então, a mandíbula está se reposicionando, temos que aguardar, espeta, a mandíbula agora, na nova realidade, ainda temos que expandir um pouco, porque ainda falta um pouco de espaço para a canina, sim? Então, é um caso que ainda está em tratamento, pero muito tranquilo, não?
Quadrilex, aguardamos a troca da dentição e depois montamos uma mecânica de 4-2. ¿Sí? Já está listo. Muy bien. Otro caso muy parecido está acá, deglutição atípica, sucção digital, incisivos infraoclusão, pero neste caso não se tem mordida cruzada, ¿sí? No, tiene que expandir, sí, tenemos que expandir. Entonces, estilizamos, mira, tiene un poco de falta de espacio para los caninos muy grandes. Aquí es fantástico, porque este la succión digital, perfecto, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos trabajo para poder los pacientes, los niños, parar de hacer la succión digital. Pero con el Quadrilex es muy tranquilo. Aquí está antes, los modelos. Mesma mecânica, mesmo protocolo, 4x2 más Quadrilex. O Quadrilex está... Mira, estos dois helicoides que tem no anterior, o paciente não consegue mais tocar com o polegar no palato. Então, não é mais prazeroso fazer a sucção. Então, acaba se quitando os dedos. Muitas vezes temos que ser um pouco mais agressivos para quitar os dedos, pero em muitos casos, somente a presença dos helicoides anteriores, os pacientes se quitam. E depois, estes mesmos helicoides vão servir para reeducar a língua, porque a língua fica acá e não vão adelante entre os dentes, para não promover deglutição atípica. Então, mira, 6 meses de tratamento, expansão e 4x2 para melhorar o alinhamento dos incisivos, pero la mordida muy cerrada, ¿no? Sí, muy tranquilo. Tiene que tratar agora, pero estamos em classe 1, aqui você vai trocar agora os canino adhesivo, você vai entrar acá, o permanente, é muito tranquilo, um pouquinho de desvio da linha média, pero de um caso que era uma mordida bem muito grande, muitas vezes tem que muitos outros profissionais les gustam aparelhos ortopédicos com acrílico e outras coisas mais, esporões, né? Muitas vezes umas coisas mais agressivas para os niños. E para mim me gusta o Quadrilex e tem muitos bons resultados. Me gusta muito, me gusta mesmo. Então, e quando precisamos usar isto em pacientes adultos? Muitas vezes necessitamos expandir, sim? Então, mira, mordida cruzada total. Sim, muitas vezes querem acá, não, vamos juntar, vamos fazer outro. Para mim, Quadrilex. Sim? Aqui está, desvio de linha média muito grande, devido à mordida cruzada. Quando se expandimos, a tampa, a caixa se reposicionou e temos a coleção da linha média. Sim? Um pouco agora de giro para acertar o apinhamento, o giro dos incisivos, pero o caso se está listo. Classe 1, não tem que fazer praticamente mais nada, apenas alinhar os incisivos, está listo. É muito tranquilo, porque se pode usar com as diferentes técnicas. Se lhe gusta 4x2, se lhe gusta bioprogressiva, se lhe gusta straight wear, arcos contínuos, sim, tranquilo. Isto é bueno porque quando se faz a expansão, rapidamente, a hora que está num arco 16x16, aço, stainless, ou ergiloy, você pode quitar o aparato, sim? E como é um aparato removível, principalmente em pacientes adultos, você pode expandir, e se o paciente tem algum problema, que tem que fazer algo, você pode quitar o aparato, continuar a mecânica fixa, sim? E depois, sim, instalar novamente. Os tubos estão lá. Você pode quitar, guardar e posteriormente se colocar novamente. É muito fácil isto. Está acá, perdão, a foto, pero está acá os encajes iguales, sim? La correção. Mira, outro, uma paciente adulta, isto não necessitou de botox, sim? Isto não tem botox, não teve preenchimento, nada. Apenas a expansão e a mudança da conformidade de arco dental. Mira como estava acá, era um caso
muy triangular, muy ogival, ¿sí? Neste caso foi optado por se quitar o primeiro molar permanente do lado esquerdo, acá, ou direito da paciente, ¿sí? Porque teníamos acá segundo e terceiro, e isto é uma prótese fixa que tinha alguns problemas. Então, para nós foi melhor, nós outros, sacar isto e fazer a correção. Pero mesmo sacando, fazendo a extração de um primeiro molar, fizemos a expansão para poder mudar a conformidade de arco, ¿sí? Mira como é isto, tem uma mordida cruzada, isto foi quitado porque tinha um problema com isto, tinha uma fratura neste elemento, aqui tinha uma mordida cruzada, foi feita a expansão, classe 1, classe 1 muito bem encaixado, ¿sí? A mudança do formato da arcada, expansão muito grande. ¿Sí? Então, claro que temos que saber que isto não é uma mudança esquelética, sim, uma mudança dentoalveolar, pero é muito bom o resultado para os pacientes. Mira como esta mulher, esta paciente, tinha umas linhas de expressão facial muito grandes. Com a expansão, com o aumento da distância intercanina, as linhas de expressão facial se cerraram, se quitou. Parecia que tinha feito um botox, uma harmonização facial, pero solamente foi feita a expansão da arcada. Sí, es bueno, muy bueno para la face. Muy bueno. Entonces, agora vamos mostrar um outro caso de tratamento da mordida aberta anterior. Em um caso clínico, onde vamos usar o quadríceps com grade, vamos fazer uma grade com os braços anteriores e usar um pouco de straight wear, mais um pouco de bioprogressiva. Vamos misturar as técnicas para ter um resultado um pouco melhor. Vamos usar o que cada técnica tem de melhor para os nossos pacientes. Sim, quadríceps, mais straight wear, mais bioprogressiva. Mira, é uma jovem adolescente que tinha uma mordida aberta muito grande, sim, dentição permanente até segundo molar. Mira, acá. Estes casos que agora eu vou mostrar são da clínica ortodôntica do curso que nós outros fazemos parte dos nossos alunos na Universidade de São Leopoldo Mandi, sim? Então, acá um tratamento foi feito executado por um aluno da especialização coordenado que eu coordeno. Mira, isto vamos ter passo a passo para vocês, nós outros. Miren que é um caso muito bonito para se aprender. Se pode conjugar as mecânicas, o que cada mecânica, na bioprogressiva, como streetwear, cada mecânica tem de melhor. Aqui está, separadores, os traçados, uma mordida aberta. Aqui a ficha de premissa que usamos na clínica. Sim, o verde, que é o crescimento, a linha. E aqui o VTO. Então, o câmbio que seria feito, vamos. Aqui estamos usando os brackets Synergy. Quando você coloca a ligadura solamente na aleta média, você tem um bracket como um sistema autoligado, porque o fio não se toca na ligadura, então você tem uma fricção muito baixa. Com isto, vamos fazer um nivelamento muito rápido deste paciente, ¿sí? Mira, pero os pacientes têm um problema sério porque tem que todo momento se quebrava os aparatos. Esta paciente tem um pouquinho de problema, tem um pouco de problema de paralisia cerebral, ¿sí? Então, a todo momento se quitava. Aqui está, aqui, isto. Confeccionamos com os braços anteriores como uma grade para impedir o posicionamento da língua, sim, uma grade impedidora. No quadríceps é muito versátil porque é eudiroid, é muito tranquilo para se dobrar. Você pode dobrar e redobrar que não se quebra, não se fratura.
¿sí? Entonces aquí está la grade, reposicionamos novamente as peças que se tinham quitado, los brackets, continuamos com a mecânica de baixa fricção do sistema Synergy, solamente nas aletas mediares. Mira, colocamos a grade, aqui está, a expansão está ativa, ¿sí? Com a grade anterior. Novamente se quitou os brackets, pero la mordida está cerrando pouco mejor, agora está cerrando, conseguimos montar, começamos a montagem da aparatologia inferior, sim, continuamos com o sistema de baixa fricção do sistema Synergy, a mordida praticamente cerrada, pusemos os brackets, a mordida está cerrando, continuamos com a mecânica de baixa fricção, sempre, a todo momento, a mecânica de baixa fricção, se cerrando a mordida, se cerrando a mordida. Então, neste momento, o quadríceps. Então, devido a alguns problemas, foi necessário se quitar, o aparelho foi removido a pedido do papá, da mamã da paciente, antes da finalização ideal. Pero é muito bueno, porque como se cerrou a mordida e se conseguimos devolver a função da língua, porque a língua não se tinha mais, não ia mais adelante, a língua começou a ficar nos helicoides anteriores e fazer com um tratamento fonoaudiológico, conseguimos controlar a deglutição desta paciente, sim? Mesmo com todos os problemas. Então, após alguns meses, conseguimos tomar uma outra foto. Mira, isto foi quando se quitou o aparato e não se foi colocado nenhum tipo de contenção, não se foi colocado nada, porque foi removido o aparato na clínica e na universidade. Pero a paciente continuou indo na universidade para fazer o tratamento clínico e outros problemas, e conseguimos tomar uma nova foto 3 meses após se quitar o aparato. Como conseguimos devolver para isto, a normalidade do sistema? O sistema agora estava trabalhando de forma normal. Tínhamos conseguido uma estabilização sem nenhuma retenção. Então, o maestro Ricketts estava certo. Se conseguir devolver uma oclusão funcional e devolver a funcionalidade normal para nossos pacientes, não necessita de retenção. E neste caso, não se foi colocado nada. E a paciente retornou melhor do que se tínhamos terminado, de quando quitamos o aparato. Então, isso é fantástico. E com isso podemos ver a versatilidade do quadríceps, porque usamos o quadríceps todo momento com expansão, fazendo a grade para impedição da língua e também para reposicionar a língua no sistema. E com isso devolvemos a função normal. E usamos mecânica straight web praticamente o tempo todo para cerrar uma mordida aberta muito grande. É muito fantástico este tipo de aparatologia, este tipo de mecânica que se pode cambiar dentro das técnicas. Para mim é uma ferramenta muito preciosa. Então, aqui está, depois conseguimos tomar uma nova teleradiografia 3 meses após, a mecânica, os movimentos, as áreas de sobreposição, tudo o que ocorreu com o paciente. Mira, em nenhum momento fizemos nada para se cambiar plano cruzado, pero se conseguimos, agora temos esse conhecimento com o professor Slavicek, se você expande a parte superior, a mandíbula se tem uma nova adaptação. E neste caso, exatamente isso aconteceu, porque embaixo solamente usamos bráquia de canino a canino e não usamos nada nos molares. Pero como expandimos a parte superior, conseguimos um controle do plano cruzado e esta mandíbula se fez uma rotação anti-horária, se cerrando a mordida cruzada, melhorando todo o sistema mastigatório e temos um plano cruzado
praticamente paralelo a Frankfurt, e isso temos um plano cruzado funcionar. Devolvemos uma função mastigatória para esta paciente e ela não usou nada, nenhum tipo de retenção, não se usou nada. Após o tratamento, e se tem estabilidade, o caso está estável. É muito rico este caso para os estudos. Foi muito contente para nós outros. Os cambios que conseguimos. Sim, mesmo num paciente que temos, sim, porque como usamos aparatos todos fixos, não dependemos praticamente da colaboração do paciente. Muito pelo contrário, muitos tempos se quebrava, se quitava os brackets, tínhamos problemas muitas vezes de quebras dos brackets. Pero mesmo com toda a dificuldade do tratamento, conseguimos ter uma estabilização muito, muito linda, muito fantástica de uma sorbisa hormônio. Este caso foi tratado pelo um dos nossos alunos, Eduardo. Ele hoje é um profissional belíssimo. Sim, temos a sorte de poder coordenar este tratamento. Então, agora temos uma Naninha com um tratamento com um problema muito parecido, a mordida aberta, sucção digital, pero esto é uma Naninha um pouco mais difícil para tratar, porque se quitava o aparelho a todo momento. Tem o traçado, a mordida aberta anterior, a mordida cruzada posterior, aquilo, todo o projeto que fizemos para esta linha está acá. Então, começamos bandas quadríceps de forma convencional, pero não se quitava a sucção digital. Então, tivemos que ser um pouco mais agressivos e com este tipo de dobra, fizemos como se fossem esporones para impedir a sucção digital. Sim, se colocava acá os dedos, se iam se ferir. Mira, colocamos como 30 dias após, já estamos se cerrando. 60. Acá 3 meses, já temos uma expansão. Agora necessitamos fazer os giros molares. Sim, acá estamos fazendo os giros. Naninha, aqui estão os esporões, como colocamos depois da expansão, como se ficou. Mesmo com este tipo de dobras, a Laninha se colocava as sucções digitais. Aqui estamos melhor, a mudança do formato da arcada, os giros, a volta molar. Mira como os molares estão inclinados, meio girados, a volta mesial. E com o aparato conseguimos uma volta distal. Com esta volta distal, corrigimos a classe 2, que estava instalada. Aqui está o reestudo desta linha. Como estamos, agora vamos finalizar. Aqui estamos usando, agora já se quitou os quadríceps, agora estamos usando uma mecânica bioprogressiva clássica, sim? Com mecânicas de elásticos de classe 2. Sim? A linha não se colaborava muito, pero conseguimos uma finalização satisfatória, não é belíssimo, pero está satisfatório o caso, porque é muito difícil, que não se queria nada, não se queria usar elásticos, se quitava os quadríceps, se quebrava os braços, era muito difícil, pero mesmo com toda a dificuldade, conseguimos uma melhora muito satisfatória para este tipo de problema de mordida aberta, sim? O cambio que tivemos da expansão, sim? Isto me gusta muito. Muitas vezes mostra solamente isto, muitos alunos acham que fizemos uma disjunção e solamente usamos quadríceps no câmbio que temos do formato do palato ogival aqui, muito ogival, muito cerrado, aqui grande formato, me gusta muito este tipo de arco. Seguimos a terapia, vamos para agora um pouco de Naninha, onde usamos, aqui tem aqui temos uma classe 2, sim? Mesmo tratamento,
Aqui vamos usar os arcos anteriores para o efeito varredura, para ter uma expansão da pré-maxila, ¿sí? Ter uma volta molar. Neste caso está bueno, pero aqui necessita um pouco de volta molar para se corrigir a classe 2. Mira, temos classe 2, classe 2. Aqui já estamos usando um pouco de mecânica bioprogressiva. ¿Sí? Depois da volta molar, já temos uma oclusão de classe 1. Em nenhum momento foi usado nenhum aparato tipo de elásticos, nada para se tratar a classe 2. Solamente a expansão de giro molar. ¿Sí? Aqui temos a classe 1, classe 1, e temos agora que temos que cambiar a mecânica para poder cerrar os espaços, porque com a expansão temos muitos espaços para cerrar. Aqui na mecânica bioprogressiva, me gusta muito isto, que é um arco de rotação de controle de torque, porque podemos cerrar os espaços sem fazer a retroinclinação dos incisivos. Sim, você pode controlar, aqui se controla o torque, a inclinação dos incisivos. Este é fantástico, este arco para isto. Creio que não há melhor arco para fazer isto do que este tipo de mecânica de retração. Então, conseguimos um ângulo muito lindo, interincisivo, linha média, um formato muito bueno de arcada, classe 1, contato 14, está muito bem finalizado. Aqui temos um caso de mordida cruzada anterior, um caso clínico de um ninho muito fantástico, também da universidade, que tratamos na universidade, onde vamos associar o quadríceps com o uso de máscara facial. Então, aqui está, na mordida cruzada anterior, decidimos fazer uso de quadríceps e não fazer a disjunção. Aqui temos os modelos. A mordida cruzada muito severa. Por que não fazer a disjunção? Porque não tinha um arco bueno, mas necessitava de mais expansão. E não gusta usar o quadríceps. Poderia fazer mas me gusta fazer a disjunção. Você pode fazer a disjunção, pero nós gostaríamos de tratar diferente. Então, optamos por fazer uso de quadríceps. Então, os elásticos, a máscara com a aparatologia de quadríceps para expandir, e também conseguimos o descruzamento anterior, o avanço maxilar, classe 1. Sim, está bueno. Sim, o paciente tinha alguns problemas, não gostava muito de higienizar. Sim, eu tinha um problema ocular muito sério, que estava se perdendo a visão. Sim, aqui um pouco melhor. Isto quando se quitamos aparelhos e colocamos 2 retentores e começamos a trabalhar com as retenções móveis para cerrar esses espaços. Sim, aqui está um pouco melhor. Se cerramos a função, devolvemos a função é boa, não? Você vai melhorando tudo. Sim, não é fantástico, pero aqui o que quero mostrar é que é possível usar a aparatologia de quadríceps 3D de encarre para tratar a mecânica de classe 3 utilizando máscara facial, ok? Perfeito. Então, aqui mais um caso, maninha, caninos altos, classe 1, pero com canino, classe 1, pero não tem espaço para os caninos. Então, todo o projeto fazemos, aqui está. Vamos fazer a expansão, giro molar, sim, a mecânica de deslizamento, streetwear, seguimos o protocolo do bracket de Schindler, apenas as aletas central, sim. Então, quadríceps, aqui, neste momento, decidimos cambiar a mecânica para cerrar a mordida aberta. Esta mordida aberta se desenvolveu devido a um posicionamento de língua, uma deglutição atípica, pela minha. E agora estamos cerrando, se cerrou, se finalizou a mordida. Sim.
¿sí? Aquí cuando se quitó el aparato, tiene que hacer una limpieza, hacer la remoción de la resina de colaje, ¿sí? Pero tenemos clase 1, contato 14, clase 1, ¿sí? Bueno, también podemos usar, perdón, nuestro amigo Quadrilex en pacientes que disjuntamos. Aquí tem uma niña com um apinhamento muito severo, já era uma adolescente, quase todo até segundo molar. Então, acá decidimos fazer uma disjunção. Então, também fazemos a disjunção, mira, sim. Mesmo com a disjunção, ainda não se tínhamos espaço para colocar os incisivos laterais. Então, estávamos com algum problema, a aparatologia estava tendo injúrias para a gengiva no palato acá, sim, mira, aqui não tem nada, pero aqui está tocando, temos um problema aqui, acá. Então, decidimos se quitar e cambiar a mecânica. Mira como estava embaixo do RAS, tínhamos um problema gengival. Então, trocamos o aparato disjuntor para o Quadrilex. Mira, porque quando se disjunta, não se tem a volta molar, solamente se tem a expansão. E neste caso, me gostava a volta molar para ganhar espaço para o lateral. Então, mira como este molar está meio a volta mesial, e temos que fazer a volta distal, temos que controlar a volta, a rotação inferior. Também temos a aparatologia de Wilson, encaixe 3D no arco lingual, ¿sí? Mira, toda a mecânica de arco contínuos, aqui seccionamos, vamos girar os laterais, mira como está melhor os giros, estamos girando, acá fazendo um pouco de retração com a mecânica streetwear. Ainda temos falta de espaço, vamos expandir, temos que girar, mirar e simular. Vamos girando, acá agora temos um pouco de giro, uma tomada radiográfica para reestudo, agora temos espaços, vamos aos poucos, sim, conseguimos colocar o lateral, agora temos que controlar a inclinação, está um pouco melhor, elásticos classe 3, classe 2, controlar o desvio da linha média, está quase se acertando todo, já estamos melhorando a inclinação do incisivo, o incisivo já está melhor, torque individual, sim, toda a mecânica de ar contínuo aqui, nós necessitamos um pouco mais de elástico para corrigir a classe 2. Sim, mira, pero como se foi possível? Fizemos a disjunção e posteriormente continuamos a expansão com o Quadrilex e fazendo o controle do giro molar, sim? Então, é possível, sim? Então, a ideia era mostrar todas as possibilidades de utilização da aparatologia de Wilson com encaixe 3D. É muito tranquilo. Se quitamos isto, passamos para estes e conseguimos espaço para o lateral. Pouco a pouco, fomos expandindo e conseguimos os espaços, perdão, para colocar os laterais. Sim, temos que finalizar, pero não extraímos. Quando demonstra um caso deste que se pode tratar sem a extração, me gusta muito. Porque extrair em mulheres não é bueno, porque vai ter problemas futuros do perfil facial, sim? Me gusta a não extração, me gusta muito não extração. Então, me expandimos muito. Então, mais um tratamento de la mordida abierta, um caso clínico com Quadrilex. É uma niña, mordida abierta, aqui está pronunciado porque está aberta, la deglución atípica, lo ocupado está acá, escondido la língua, sí, tiene una deglución atípica muy grande. Acá, las inclinaciones, todo o projeto que foi feito para este paciente. Então, se colocamos o Quadrilex e posicionamos os helicoides um
pouco mais atrás, não na primeira, mas sim atrás, para que esta linha começasse a curiosidade da língua ficasse brincando nesses helicoides e não mais adelante, sim? E com isso, como se começamos a corrigir a deglutição, montamos, sim? Este é um arco muito interessante, squeeze, que la duplo looping em caninos e elásticos para fazer cerrar a mordida. Estamos cerrando a mordida com os elásticos, acá, retentor, neste caso nós usamos retentor, sim, pero terminamos muito bem, não? 122. Aqui, 6 meses pós-tratamento. Estamos seguros, sim? Mira como está melhor. Acá está quase topo. Acá já está um pouco melhor. Tem um engrenamento um pouco melhor da função. Sim? E se não se, um ano depois, não tem mais retenedor, se quitou, temos estabilidade, sim? Porque a língua está melhor posicionada. Sim, mira. Entonces, los quadríceps tienen un papel principal y un papel secundario. En papel principal, sí, tratamiento temprano en la expansión y también un poco de expansión en el adulto en la vuelta molar, control de torque y distalización, un poco se puede activar un lado y después el otro. Podemos también hacer un poco de distalización. E também tem um papel secundário, porque nas mordidas abertas, os helicoides anteriores fazem com que criam um local para que a língua fique brincando, onde que os doutores fonoaudiólogos mandam os pacientes fazer alguns exercícios para a língua se posicionar melhor. Então, aqueles helicoides fazem com que, como se a língua ficasse a tempo todo brincando naqueles helicoides, e se faça como se fosse um tratamento fonoaudiológico. É perfeito isto. No papel secundário também tem um controle de plano cruzar, porque toda vez que expandimos, se tem um pouco de extrusão, sim? E se controlamos o arco inferior, podemos ter a rotação anti-horária da mandíbula. Na mordedura cruzada anterior, tanto os braços anteriores para poder vestibularizar os incisivos, também como uso de máscara, para usar máscara, usar como encoragem para usar na máscara. E quando temos casos de extrações ou tem espaços que tem que retrair a bateria anterior, você pode colocar isto como ancoragem para a contração anterior. Então, a versatilidade é muito grande. E por ser um sistema de encaixe vertical, você pode controlar os giros, as voltas molares, o torque e também a expansão. Para mim é fantástico isto. Então, acho que está bueno, como 1h30. Estarei, mestre, tendo muitas palavras para nós outros. É fantástico todo o trabalho que esta pessoa nos deixou, porque fez isto tudo em um tempo que ninguém acreditava que o que ele falava, todos achavam que ele era louco, porque estava muito à frente do seu tempo, sim? Então, creio que podemos cerrar para as perguntas. Carlos, Ana, Sí. perguntas. ¿Quieres que sigamos con las preguntas? Sí, claro, vámonos. Estoy acá. ¿Las quieres para leer esto. o quieres que te las leamos? Pode ler, porque não sei onde está. Melhor me ler para mim, porque não consegui abrir o chat. Não se cerrou acá. Dice María Lastiri, ¿las bandas que ocupas son estándar? Sí, me gusta usar o estándar. Aqui em Brasília é muito difícil de ter as bandas individuais de la rock. É muito difícil. Então, vocês usam bandas universais. Sí.
La doctora Maisa Bataglia te pregunta en tu idioma, en todos los casos de mordida abierta, ¿se debe de activar? Todos los casos de mordida abierta. Sí, ¿cómo activas en los casos de mordida abierta? Sí, siempre activa la expansión, porque cuando se tiene la expansión, se tiene una remodelación alveolar, y normalmente a parte anterior vai se cerrando, se vai se fechando, porque tiene un palato ogival. Entonces, cuando se hace esta activación de expansión, la parte adelante se va se cerrando. Muchas veces tenemos que colocar arcos para esto, elásticos, pero tengo mucho suceso con uso de quadríceps. ¿Por qué esto? Porque cuando tienen los helicoides anteriores, esto es muy interesante, Ana, porque no sé si estás observado esto en sus pacientes, porque os helicoides anteriores, eles fazem um exercício da língua, a língua não se entra mais adelante, se posiciona antero-superior, atrás dos incisivos, e isto que se trata muitas vezes das mordidas abertas, porque se você quitar a sucção digital e se quitar a interposição lingual, não tem mais nada que se segura a mordida aberta. ¿Sí? Entonces, ela se cerra normalmente. É fantástico esto. Muitas vezes temos que colocar esporões ou fazer as grades, pero muitas vezes solamente com as helicoides anteriores dos quadríceps instalados, se tem todo o reposicionamento lingual e a mordida se cerra. La doctora Grisel Martínez te pregunta, en el caso de la paciente de mordida abierta que no se pudo terminar el tratamiento, ¿con qué otra aparatología o auxiliares se cerró la mordida? ¿O solo fue con el Quadhelix? Então, somente foi usado o quadríceps. E nós depois tiramos, como já tínhamos corrigido com o quadríceps, tirado o hábito, quitado o hábito, e reposicionado a língua, porque quando a língua fica na parte anterior, nos helicoides anteriores, ser muito curiosa a língua, não? Então, você fica todo momento se posicionando entre os helicoides. Isto se faz um exercício fonoaudiológico. Então, você tem um posicionamento, um novo posicionamento da língua, e se a mordida se cerrou e não se fez mais nada, ficou cerrada, porque estava normal, se quitou a deglutição atípica que tinha, com a interposição lingual entre incisivos, e se quitou a sucção digital, então não tem por que a mordida não cerrar. Sim? Se quitou as causas. Aqui em Brasil, se falamos que se você retira as causas, cessa o efeito. Então, se quitou o que estava mal, a mordida normalmente se cerra sozinha. El doctor Delio Masmela te pregunta qué diferencia encuentra entre usar un Mulligan en gunmetal y el Quadhelix en pacientes clase 2. Então, eu acho que a principal diferença que tem entre os dois aparatos é que quando você tem a expansão com o Mulligan, não se tem os giros molares para distal. Muitas vezes, quando se faz os giros molares, a volta molar, sim, para distal, muitas vezes você tem uma classe 2 de cúspide meia ou cúspide total, se corrige totalmente, porque com a expansão e a volta molar distal, o reposicionamento da mandíbula se quita na classe 2. Então, me gusta mais fazer a expansão e a volta molar com quadríceps, sim, do que arcos de Mulligan. Sim, por isso. La doctora Lourdes Alvarado te felicita y te pregunta Gracias. ¿Cómo hace rotar la mandíbula con el 3D Helix? Entonces, la mandíbula, muchas veces, esto es un concepto que está agora muy falado pelo professor Slavček, que se tem um problema na tampa da caja, quando se expande a caja,
expande la tampa, perdão, se concentra la tampa, la caja se posiciona melhor. Então, quando se faz a expansão, normalmente se tem um pouco de extrusão na parte dos mojares. E isto, muitas vezes, se controlado, depende muito da cefalometria, tem que ter a cefalometria, os pacientes têm que ter bons arcos mandibulares para se ter uma rotação anti-horária desta mandíbula, sim? São casos muito específicos. Por isso que estava na palestra, até disse durante a conferência, que para controlar plano cruzado, giro com a aparatologia, tem que ter uma conferência solamente disto, porque tem muitos pontos cefalométricos, algumas medidas cefalométricas que este paciente tem que ter para conseguir fazer isto solamente com o quadríceps. Se não tem isto, se tem umas medidas que não é bueno solamente em quadríceps, temos que fazer mecânica clássica de ação reversa com astrolal e colocar arco-utilidade com várias ativações. Sim? São casos muito particulares que se consegue fazer isto solamente com o quadríceps. Temos que fazer uma conferência para isto. Não é possível, creio, em apenas responder isto. Não é muito simples isto. Mas é possível. La doctora Gabriela Yasmín te felicita, que tu presentación es muy bonita y te pregunta que dónde se colocan los elásticos para el uso de la máscara de protracción. ¿En qué parte del quadhélix o en los tubos? No, me coloca en la parte lingual, na parte posterior. Mira, solamente un minuto. Voy a abrir acá. Se coloca acá, na helicoide posterior, por dentro, ¿sí? No por... Sí, son elásticos un poco más longos. Me coloco acá, nesta porção, e vou na máscara, ¿sí? Nesta porção interna, en helicoide posterior. ¿Sí? Okay. La doctora Fabiola Bueno te pregunta qué tipo de brackets recomiendas en la técnica 4x2. Me gusta vários. Me gusta muito los brackets de Synergy, pero não é muito fácil. Muitas vezes não tenho. Então, pero a todo momento, lo importante es resaltar, eu não solamente uso slot 18 por 30, ¿sí? Não uso slot 22, ¿sí? Pode ser... Perdóname. No, perdão. Pode ser qualquer técnica, la Roth, MBT, pero me gusta muito a mecânica, a técnica de Ricketts. Solamente uso brackets com a prescrição de Ricketts. E pode ser íntegra. Agora estou usando muito um bracket de la Roque Minitaurus, que é um bracket muito bueno, pero solamente 4 aletas bigeminadas, não? Pero Synergy é o melhor bracket que existe no planeta, um trigeminado, porque quando você quer usar autoligado, coloca na mediar. Se quero total, posso controlar a fricção, posso controlar a rotação. Não, creio que não tem algo melhor no planeta do que bracket Synergy. Se puder, usava todos, pero depende, porque não é muito barato. Então, temos que usar o que temos muitas vezes. El doctor Fernando Ojeda te pregunta, ¿cuánto tiempo usó el quadhélix para cerrar la mordida abierta? Isto depende dos pacientes, não? Porque tem mordidas mais complexas. Pero normalmente, como 6 meses, 6 meses em média, uns 6 meses, se trata com um quadhélix, se cerra a mordida. A maioria, se for um paciente niño temprano, como mostrei nos casos iniciais, perdão, como quase todos os tratamentos estavam perto de 6 meses. É muito tranquilo, porque se remove as interferências, a mordida
sozinho, por si só, ela acaba se cerrando. É muito tranquilo. Me gusta mucho esto. La doctora Melinda Fernández pregunta, ¿cada cuánto se activa un quadhelix? Me gusta mucho los pacientes niños, principalmente, e mesmo los pacientes adultos, en mi clínica, cada 2 semanas, verifico como está. Porque se faço como acá, coloco a expansão. Se encarro deste lado, meia cúspide, sim, meia coroa clínica, sim, coloco aquela ativação, coloco e deixo a ativação. Isto varia de paciente para paciente a movimentação dentária, não? Então, em cada, como 2 a 3 semanas, no máximo a cada 21 dias, 3 semanas, o paciente retorna à clínica, se quitamos de um dos lados e vemos se ainda temos ativação. Sim, é muito tranquilo, porque se pode quitar, então se carga de um lado, se quita do outro e vê onde está. Se ainda está ativado, solamente não se ativa mais. Sim, porque se pode parar toda a movimentação por excesso de força. Então, ainda tem um pouco de ativação, então solamente reencarro novamente, espero como umas 2 semanas, lo retorno, o paciente retorna à clínica e vamos ver, não temos mais ativação, ou necessito de mais expansão? Sim, então vamos expansão. Vamos ativar novamente como meia, sempre a todo momento ativo como meia coroa. Sim, quando está encarrado acá, ativo como está na metade da coroa clínica do lado oposto. Por último, la doctora Yoreleni Fisher pregunta que si podrías poner de nuevo la cefalometría del caso 3 de la niña que le cambiaron Hyrax por quadhelix, por favor. La cefalometría está acá. ¿Sí? ¿Ya más algo? ¿Solamente? ¿Tiene una pregunta? Sí, que si la podías poner. Ya está acá, la cefalometría. Sí. ¿Qué quieres? Está. O problema era apenas dentário, não tinha problema cefalométrico. Mira, 40 de mandibular, uma paciente braque, 53, 67, 42. Pero tinha uma PO, um incisivo, já que não se podia ir adelante, não? Muy bien, Alcides. Muchas gracias, Ana. Una vez más, te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado con esta conferencia tan bonita. Gracias a tú, gracias pelo convite. Espero que poder ter agradado a todos. Me gusta mucho os quadrílex de Wilson. Creio, quando o Carlos, falei para Carlos falar sobre isso, que eu falei para tu que ia falar um pouco, fui ver quantos casos tinha de quadrílex e isto me assustou um pouco, porque tenho como quase 300 pacientes tratados com quadrílex instalados. Então, me gustam muito os quadrílex. E uso quase a todo momento, porque é muito fácil de se instalar, como são pré-fabricados, não tem fase laboratorial. Então, como 30 minutos, no máximo, você banda os pacientes e você já instala os quadrílex. É muito tranquilo. Ya. Muchas gracias, Alcides. Muy bonita tu presentación, como siempre, muy bueno. Gracias a ti. De verdad, muchas gracias por el tiempo y, y a todos, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Sí. Si ya no hay más preguntas, de verdad, muchísimas gracias. Estaremos también ahí molestándote con otros temas. Yo sé que tienes muchos más y estaremos pidiéndote más participación. Sí, gracias por todo. Si necesitas, você, el boss, né? Carlos, es a voz. ¿Quién es a voz? ¿Carlos o Ana? No sé ainda. Ana, vos, sí. Ana, Carlos. ¿Quién manda a Ana? Sí. No, la jefa, sí. La mera jefa, ahí nos está oyendo, nada más que no tiene micrófono, la doctora Gloria, pero ella es la mera que dice, estas conferencias se ponen.
Sí, tuve el placer de tener a doctora Gloria en la primera filera en México. Siempre. Y aquí Sí, también sí, está en todas las sí, sí. conferencias, está puesta. No, Siempre. fue muy, muy, muy hermosa. Sí, es un ejemplo de vida, ¿no? Sí, 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 es un ejemplo de exactamente. vida. Sí, De verdad, sin muchas palabras. gracias y Gracias muchas a ti. gracias a todos por acompañarlos. Y mañana regresamos al horario de las 12, mañana con la doctora Julieta Ruano, de interpretación radiográfica en odontología. Ella tiene una maestría en radiología y nos va a dar muchos tips en cosas de radiología. A las 12, ¿no? Regresamos al horario de las... No, a las 6, ¿no? ¿No es a las 6 de la tarde? No, Julieta a las 12. Ah, la tenemos programada para las 6. ¿Sí? ¿Sí? Carlos, Ana, No, si Ana está hablando, creo que sí. Bueno, yo tenía aquí a las 12, pero si hablaron con ella. Sí, a las 6. Sí, para no dar mala información. Sí, es a las 6. A las 6, ok, Ajá. entonces a las 6 y A las 6. lo que tenemos mal programado es lo del seminario, pero ahorita lo cambiamos. Yo me llevé por esa fecha, entonces a las 6 de la tarde la doctora Julieta Ruano y mañana nos esperamos. Muchísimas gracias. Alcides, de verdad, una vez más, muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros en esta noche. Por Tómese una caipirinha. aquí en Brasil como casi 10 de la noche, ¿sí? 2 horas a más, pero Sí. es muy bueno, es muy tranquilo. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, Ana, por... Muchas gracias, Alcides. Estoy a disposición, que si quieres, só me pedir que estoy acá. Vocês que mandam, ¿sí? Gracias, ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a Bueno, todos. a todos. Bye, bye. Hasta mañana. Gracias.